Olá, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Rig. Essa aula é dedicada a todos, é claro, mas especialmente aos alunos da Granja Viana e de Alphaville, que tem aula com o professor Leão. Eu vou trabalhar com vocês uma aula que ficou para trás, que está lá na apostila 1, tá? Quando ainda não tínhamos Covid-19, a vida era bela, eu podia dar aula pessoalmente para vocês. A aula 6, cujo tema é lipídios. Então, hoje nós vamos assistir a aula 6 sobre lipídios, que está na página 371 da apostila 1. É muito legal que, ao longo da aula, você tenha material de anotação em mãos, para eu poder interagir com você e você registrar alguns conceitos. A ideia é que essa aula, ela simule ao máximo a aula presencial nossa. Tá bom, na medida do possível, né? Não tem um quadro, estou longe de vocês, mas nós vamos tirar o máximo proveito dessa aula, porque tem outras vantagens que a aula comum não tem. Um botão pause, você pode sair, tá certo? Fazer alguma coisa e voltar, você não vai perder nada, você pode voltar um conteúdo, você vai ter essa aula gravada no seu computador para assistir quando quiser. Então, vamos procurar olhar as coisas por um lado positivo. Lipídio é um assunto muito, muito importante, cai muito no vestibular. Mas tem um detalhe, a gente fala em lipídio, a gente já pensa em obesidade, né? A gente já pensa em coisas ruins. E não é isso. E o vestibular cobra exatamente o contrário disso. Tá bom que a hiperlipidemia leva a uma série de doenças, dentre elas o infarto do miocárdio, uma doença gravíssima. Mas vamos estudar o lipídio entendendo que é, como ele é feito e quais as implicações. Nas implicações vamos ver coisas boas e ruins. Vamos estudar o que são os lipídios, de que é feito, quais são os tipos e quais as implicações. Essas 4 coisas. O que são, de que é feito, quais os tipos e quais as implicações. Vamos seguir essa jornada? Então vamos lá. Um momentinho que eu vou apresentar a tela para você. Muito bem, muito bem. Então, estou conversando com vocês nesse momento sobre os lipídios, tá? E estou mostrando aqui uma imagem, tá? 2 indivíduozinhos ricos em lipídios e vamos falar da constituição e das funções. O que são lipídios? São moléculas orgânicas hidrofóbicas. O que é isso? Não tem afinidade pela água. Por quê? Porque existe um princípio da química que nos ensina que semelhante dissolve semelhante. Sendo a água polar, ela dissolve substâncias polares. Por isso, as substâncias polares, que têm um polo positivo, um polo negativo, elas são hidrossolúveis. O lipídio é uma molécula apolar, sendo uma molécula muito longa também. Então, ela é hidrofóbica. Ela não gosta de água. Tudo bem? Então, as substâncias que gostam de água hidrofílica, que não gostam de água hidrofóbica. Ah, mas a aula não é de água. A água a gente já teve essa aula lá no começo. A aula é de lipídio. Então, eu vou falar a mesma coisa de um jeito diferente. As substâncias que têm afinidade por lipídio são lipofílicas, e as substâncias que não têm afinidade por lipídio são lipofóbicas. Tudo bem? Essa nomenclatura vai aparecer muito no seu vestibular. E eu voltei a conversar com você a partir das apresentações. Insolúveis em solventes polares, mas solúveis em solventes orgânicos, os solventes apolares, como eu acabei de conversar. Então, se, por exemplo, caiu graxa num tecido, eu posso usar álcool, éter, clorofórmio, para limpar esses tecidos, tá? Classificados em óleos e gorduras. E agora, pessoal, uma noçãozinha bem simples, tá? Qual a diferença de óleo e gordura? Ambos são lipídios. Claro que na aula de química o professor vai deixar isso muito mais sofisticado. Mas aqui na biologia a gente dá o nosso jeitinho. Óleos são lipídios que normalmente estão líquidos à temperatura ambiente. Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho.
são as sementes oleaginosas. Gorduras são lipídios que são sólidos à temperatura ambiente. Banha de porco, gordura hidrogenada da margarina, manteiga. Mas se eu pegar essa gordura da manteiga e jogar numa frigideira, é sílica fácil. Isso tem uma razão de ser. Essa capacidade de mudar de estado, essa capacidade de ter maior ou menor fluidez, tem a ver com a cadeia lipídica envolvida. Mas deu para ter uma noção de diferença de óleos e gorduras? Líquido à temperatura ambiente, óleo. Sólido à temperatura ambiente, gordura. E vamos continuar nossa jornada. Muito bem, muito bem. Bom, alguns lipídios especiais, como colesterol. Se tem um lipídio que cai no seu vestibular, é o colesterol. Por que o colesterol cai tanto na sua prova? Vamos lá. Colesterol, ele é precursor dos esteroides. Vamos falar de um jeito fácil com você? Para fazer testosterona, eu preciso de colesterol. Para fazer progesterona, eu preciso de colesterol. Para fazer estrógeno, eu preciso de colesterol. Para fazer os hormônios sexuais esteroides, o colesterol está na receita. Então, o vestibular pede para você raciocinar. Eles não são de natureza lipídica, o colesterol é um lipídio, aula de lipídio, né? Qual é a organela celular que está envolvida na síntese, armazenamento e transporte de lipídio? Retículo endoplasmático agranular, também chamado de liso. Então, em locais que eu vou produzir hormônios sexuais, nas minhas gônadas, as minhas células são ricas em retículo liso. Bingo, é isso. Essa associação cai bastante. Locais que eu preciso de bastante lipídio, por exemplo, onde eu fabrico hormônio sexual, cujo lipídio colesterol é o principal ingrediente. Colesterol vira esteroide, tá? E aí eu vou ter bastante retículo liso. Essas associações é que são legais. E por isso que assistir a aula do Rig, eu faço bastante associação entre os setores. A biologia não pode ser dividida. Ela é dividida didaticamente para a gente entrar e dar aula para você, mas na sua mente ela tem que ser um bloco único e coeso. Muito bem. Onde mais eu tenho bastante lipídio? Os lipídios são usados em processos de desintoxicação. Tem algumas vitaminas envolvidas nas desintoxicações são lipossolúveis. A, D, E e K são vitaminas lipossolúveis. Se eu perguntar em desintoxicação, qual órgão do seu corpo você pensou? Eu sei que você pensou no fígado. O fígado participa do processo de desintoxicação. E o fígado produz bastante lipídio para dissolver certas substâncias tóxicas. Então no hepatócito, célula do fígado, eu vou ter bastante retículo liso, agranular. Exatamente isso. Vestibular não cai mais preencha as lacunas, não cai mais situações diretas, cai em situações problemas, com as quais você sai delas utilizando os seus conceitos. E a nossa aula vai ser assim, muito conceitual. Legal, pessoal? Então vem comigo, vamos lá. Além disso, tá? Além da produção dos esteroides, o colesterol dá origem aos sais biliares. Lá na frente, no setor C, tá? Você vai ter aula de digestão, fisiologia da digestão, aulas 30, 31, 32, 33 e 34. Lá na aula 31 e 32, o seu professor vai falar para você da bile, os sais biliares, precisa de colesterol para fabricar. Então, o colesterol pode ser ruim em grandes quantidades. E agora nós estamos vendo papéis benéficos desse colesterol. Constituinte das membranas plasmáticas dos animais. Vegetal não tem colesterol. Qual o papel do colesterol na membrana plasmática? Dar rigidez. Por que o vegetal não tem? Porque para dar rigidez ele tem a parede celular de celulose muito mais eficaz. Por isso, quanto mais colesterol, mais resistente, menos fluida é a membrana. Lembra lá do modelo de mosaico fluido? Então, hoje,
eu quero extrair o lado bom. Vocês teriam a aula 6 lá no comecinho do curso, em fevereiro. Como vocês estão tendo hoje, eu estou resgatando um monte de coisas que você não teria visto nessa aula. Organelas celulares, composição de membrana, tudo aquilo que você viu lá no setor B também. Estou falando até do setor C, tá? De regulação de hormônios. Legal, vamos lá. Lipoproteínas plasmáticas. Uma importante lipoproteína é a transportadora de lipídio. Isso eu acho que eu me perdi. Vamos usar conceitos então, tá bom? Você comeu uma porção de batata frita num barzinho tomando cerveja. Ô, saudade, hein? Que vontade de sair, mas vamos persistir aqui na nossa jornada e vencer essa pandemia. O ano da sua aprovação vai ser o ano da pandemia. Mas a batata frita a gente come em casa. Aí comeu uma batatinha frita, puxa vida, lipídio a pouco. Vou digerir e esse lipídio vai cair no sangue. Quem vai transportar o lipídio para o resto do meu corpo, cérebro, das organelas, tá? É o sangue. O plasma. Só que o plasma é rico em água. E água e óleo não se misturam. Como que eu vou levar hormônios? Como que eu vou levar substâncias oleosas no plasma se água e óleo não se misturam? Aí vai surgir uma lipoproteína transportadora. Esta lipoproteína transportadora usa um tipo de lipídio denominado colesterol. Por isso que eu falo que eu com colesterol alto, colesterol baixo. É uma lipoproteína plasmática que transporta os lipídios, tá? E pode levar ao entupimento das artérias, causando infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Legal? Continuei a jornada com você. Vamos adiante. Veja você quanto tempo nós ficamos apenas para falar de colesterol. Vamos resumir então, Rick, o que eu tenho que saber de colesterol? Precursor de hormônio sexual. Tá? Isso é importante. Resistência à membrana plasmática dos animais. Vegetal não tem colesterol. Isso é importante. Constituinte dos sais biliares. Ou esse slide que está aqui. Já está aqui para você, no jeitinho. Bom, de que são feitos os lipídios? Eu tenho alguns exemplos. Falei do colesterol, fosfolipídios, que é um grupo fosfato mais um lipídio, tá? Esfinctolipídios. Tem um monte de lipídios para eu conversar com vocês. Mas eles são feitos de ácidos graxos e gliceróis. Esse aqui é um ácido graxo saturado. O que é um ácido graxo saturado? Que não tem nenhuma dupla ligação. As moléculas giram livremente entre si. Se eu pintar os hidrogênios de cima de azul e os de baixo de rosa, não tem sentido nenhum. Eles giram livremente. Se eu colocar um preguinho na parede, um minutinho só. Se eu colocar um preguinho na parede e colocar uma argolinha, ela gira ao redor do prego, concorda comigo? Mas se eu quiser colocar um quadro e deixar o quadro retinho, se eu puser 2 pregos, já não gira mais. Eu já perco a capacidade de rotação. Um prego, capacidade de rotação. 2 pregos, eu perdi a capacidade de rotação. Vem cá, olha onde que nós vamos chegar. Ácido graxo insaturado são aqueles que têm dupla ligação. Se houver muitas duplas ligações, eu vou falar que eles são poliinsaturados. Se eu tiver os elementos na mesma posição, eu vou falar que eles estão na configuração cis. Se eu tiver os elementos em posição trocada, eu vou falar que eles estão na configuração trans. Por quê? Quando eu tenho uma dupla ligação, eu perco a capacidade de rotacionar. Se os 2 hidrogênios estiverem para cima, cis. Um para cima, um para baixo, trans. Sei que você está pensando, gordura trans, né? É para pensar nisso mesmo. A gordura trans, ela é maravilhosa. Ela é barata. Ela é gostosa. Ela é de fácil obtenção. A gordura trans é tudo de bom. Tirando o fato de matar e poder dar câncer, fora isso é uma maravilha, né? Maravilha para a indústria. Se eu falar para você, olha, toma um copo de açúcar, um copo de açúcar, bebe um copo de óleo, ligue um copo de óleo. Agora eu vou misturar óleo com açúcar. Vou gelar, eu vou fazer sorvete de casquinha. E você come 2, 3, quantas você quiser.
Só que quando eu era Big Baby, o sorvete de casquinha ficava em umas máquinas lindas, azul, verde, uns vidros grossos, coloridos, e eu punha e caía tudo. Hoje, esses sorvetes de casquinha que vende por aí, existe bem mais. A gente coloca gordura trans. A gordura trans é um excelente estabilizante. Eu me lembro quando eu era criança, a primeira vez que eu fui ao McDonald's, eu vi aquela batata frita e falei, gente, uma batata grande, durinha, não fica mole. Gordura trans. Delicioso, mas mata. Tá certo? Esse é o problema. A gordura trans, ela dá consistência, ela dá resistência, ela dá estabilidade. É barata, de fácil obtenção. Ela surge do processo de hidrogenização. A gordura hidrogenada acaba ganhando a configuração trans. E qual é o problema das gorduras em configuração trans? Seu sistema digestório não consegue absorver, e ela vai parar nas suas artérias. Nada ligar, não é nada, tá? Um pouquinho você consegue. A Organização Mundial de Saúde diz que 0,1 grama por dia, 0,2 gramas dia você consegue metabolizar. 0,2 gramas. Tá? Não estou falando 2 gramas, não, 2 gramas, é 0,2. Os nossos fabricantes de alimentos foram aos nossos parlamentares e fizeram um pedido, olha, posso colocar 0% de gordura trans? Os parlamentares falaram, se for 0, pode. Mas se for bem pouquinho, o que é pouquinho? 0,1 grama. 0,1 grama não é nada, né? Então, quando tiver menos de 0,1 grama, põe 0%. Aprovou essa lei. 0,1 grama por porção. Então, pega, por exemplo, clube antissocial. Sabe aquelas 3 tirinhas? Cada uma da tirinha é uma porção. Cada uma daquela tirinha tem 0,1 grama. Se você comer um pacotinho de clube social, você está comendo 3 gramas. 0,3 gramas. 50% a mais do que a Organização Mundial de Saúde prevê. Está percebendo onde eu quero chegar? A gente adora colocar 0% de colesterol. Óleo de soja, 0% de colesterol. Claro, colesterol só é encontrado em células animais, e o óleo de soja ele tem que ser 0%. Agora a gente coloca 0% de gordura trans falaciosamente. Boa parte do alimento que ingerimos tem muita gordura trans, tá? E eles colocam a porção como uma coisa pequenininha. E aí nós estamos sendo enganados e isso pode estar custando vidas. Vamos conversar sobre isso. Eu gosto dessa conversa porque o vestibular gosta dessa conversa. De que se morria em 1920, no início do século XX? Doenças infecciosas. Nossa, dá até medo de falar, estamos em meio a uma pandemia aí, né? Mas morria-se de tuberculose, pneumonia, gripe espanhola matou muito. Por que se morre hoje em 2020? Esquece a Covid. Acidente vascular cerebral e câncer. Infarto do miocárdio. Os 3 têm a ver com dieta hiperlipidêmica. Então, os lipídios são importantes, eu estou discutindo com vocês. Mas essa gordura trans, o meu corpo não consegue metabolizar. E se o meu corpo não consegue metabolizar essa gordura trans, ela vai acumular. Olha a configuração trans aqui. Tá? Então, eu tenho que incluir no meu cardápio alimentos vegetais, bastante fibra, porque o colesterol, ele adsorve a fibra. Professor, me perdi. Isso é importante. Fibra é feita de celulose. Um dos papéis da celulose, o lipídio vem aqui, adsorve, aderir à superfície. E aí, como você não vai digerir a celulose, ela vai para o seu bolo fecal. Quando ela está passando pelo trato digestório, gruda lipídio e vai para o bolo fecal com lipídio. Já ouviu falar que berinjela baixa os níveis de colesterol? Baixa, vários vegetais abaixam, uns mais, outros menos eficientemente. Para baixar problemas de gordura, a gente vai discutir ainda hoje esteatose hepática, fibras, arroz integral, aveia, muito bem. Essa aula de lipídio é uma aula muito importante para entendermos esses conceitos. Lipídios e a sua importância. Por que eu preciso de lipídio? Já falamos algumas coisas, vamos falar outras tantas. Composição da membrana plasmática. A membrana plasmática ela é lipoproteica, ela é um componente mínimo que coordena a entrada e a saída de substâncias da célula. Precursor de hormônios sexuais e de sais biliares. Fornecimento de energia. Enquanto o carboidrato fornece 4 kcal por mol, os lipídios vão fornecer 9, tá? 2,5 vezes a mais. Quase 2,5 vezes a mais. Portanto, tá? São moléculas muito energéticas, mas que devem ser ingeridas em pequena quantidade.
Isolante térmico e físico. Vamos parar para conversar sobre isso aqui. Se eu pegar, por exemplo, clima extremamente frio, eu vou ter animais endotérmicos, o calor vem de dentro. Só que, se eu vou trocar calor com o meio, eu vou tender a me resfriar muito rapidamente. Eu estou falando em clima extremamente frio, 3 graus negativos. Pensa em Noruega, países nórdicos, pensa em região austral, Antártida, por exemplo. Clima polar mesmo, tá? O que eu tenho? Urso polar, pinguim, foca, aves e mamíferos endotérmicos. O que todos têm em comum são gordinhos, leão marinho. O lipídio é um excelente isolante térmico. Muito bem, tá? Ótimo. E também forma uma barreira física, uma proteção. Voltei a conversar com vocês. Vamos esperar o slide carregar. Impermeabilizante de superfícies. Existe aves, e eu acho maravilhoso, que mergulha, pega o peixe e sai. Como que ela voa com o peixe no bico se as penas estão molhadas? As penas não se molham. Professor, mas ela entrou na água e saiu. E a pena não molhou? Não. Porque ela tem uma glândula na cauda. Cauda em grego é uro. Glândula uropigial ou uropigiana. Bica cauda, bica pena, bica cauda, bica pena. Vai lubrificando as penas. Então, a glândula uropigiana a gente usa para lubrificar. Não fosse lipídio na sua pele, ela rachava toda. Eu preciso de níveis mínimos de lipídio para ter uma textura na pele, no cabelo, tá? Essa textura, tá? E essa capacidade de impermeabilizar é uma importante função dos lipídios. Continuei minha conversa. Transporte de vitaminas lipossolúveis e os principais tipos de lipídio, fosfolipídios, presentes na membrana plasmática, que tem uma cabeça polar, uma cauda apolar. A cabeça polar fica em contato com a água. A cauda apolar fica no meio, por isso que ela é seletivamente permeável. Ela tem uma parte hidrofílica externa, uma parte hidrofóbica interna. A cabeça é hidrofílica, tá? A cauda é hidrofóbica. Isso é um fosfolipídio constituinte da membrana plasmática. Os triglicérides são gliceróis unidos, ácidos graxos, formam os triglicerídeos, que, se livres na corrente sanguínea, aumentam a resistência desse fluido ao batimento do coração. Portanto, o coração tem que se esforçar mais e a pressão aumenta. Os triglicéridos são muito responsáveis pela pressão alta. Ceras, como eu mostrei no slide passado, um favo de mel, e os carotenoides, lipídios com propriedades fotossintéticas, capturam a luz, mas não só isso. Os carotenoides conseguem reter grandes quantidades de vitamina A, e a vitamina A é importante para a visão, pois a hipovitaminose A leva à cegueira noturna. Por isso, uma dieta com muito pouco teor de lipídio pode dar problema, inclusive, de visão. Eu preciso de lipídio em boa quantidade. Hoje em dia, muitas pessoas optam por um tipo de alimentação denominada veganismo. E nós temos que ter sempre, em quaisquer circunstâncias, respeito. Respeitaremos as opções de todos. Mas o veganismo vai ter um probleminha aí no equilíbrio de proteínas e tudo, talvez precise suplementar, mas nem vou abrir esse debate. Eu estou falando da dieta vegana para fazer uma pergunta. O que eu falei agora há pouco? Colesterol é só de célula animal, tá? Uma pessoa vegana pode ter colesterol alto? Pode. Professor, colesterol não é só de célula animal? Sim, e você é o quê? Ó, criatura. Você pertence ao reino animal. 80% do nosso colesterol é fabricado no nosso fígado. 80% do meu colesterol é endógeno. 20% é exógeno, vem da refeição. Por isso, se eu não ingerir nada, o meu corpo fala, nossa, amigo, você não comeu colesterol e eu vou fabricar. E aí eu posso ter o colesterol alto. Então, a ingesta de lipídio é importante para minimizar a produção do colesterol endógeno.
eu vou procurar ingerir lipídios de boa qualidade, tá? E esse é o problema, são muito caros. Ômega 3 presente em salmão, quanto custa um quilo de salmão? Tá certo? Ácidos essenciais, como eu acho, por exemplo, no pistache, tinha uma foto lá, quanto custa um quilo de pistache? Tá percebendo que manter a massa corpórea em níveis adequados é mais caro do que engordar? E às vezes a gente tem preconceito. Nossa, está reclamando da vida, mas está aí gordo, comendo de tudo. É muito mais fácil engordar do que emagrecer. Porque as nossas células do tecido conjuntivo adiposo têm uma bolha que guarda o lipídio. Quando a pessoa está engordando, as células vão fazendo mitose. Quando a pessoa está emagrecendo, não desfaz a mitose, continua. Só que eu vou ter várias células magrinhas morrendo de vontade de engordar de novo. Morrendo de vontade de encher a bolsa de novo. Daí o efeito sanfona. Então, manter uma ingestão de lipídios é essencial, desde com quantidades adequadas e qualidade adequada também. Vamos lá. Falei do colesterol, muito sobre ele já, e dos esteroides, que são formados a partir do colesterol. O colesterol ele é precursor de esteroides. Tipos de colesterol. Essa sigla quer dizer HDL, High Density Lipoprotein. Traduzindo, lipoproteína de alta densidade. Tá? LDL, Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade. Quando o colesterol tem densidade alta, ele passa arrastando a sujeira dos vasos sanguíneos, é o faxineiro celular. Por isso, o HDL é denominado bom colesterol. Quando a densidade é baixa, ele vai batendo nas artérias e se acumulando, irritando as artérias, levando a um processo inflamatório. A gente vai ver no próximo slide. LDL é o mau colesterol, ele é de baixa densidade. HDL é o bom colesterol. Se você tiver o seu nível de colesterol em 180, sabe o que isso significa? Também não sei. 180 é um valor legal, mas mais importante do que o valor é saber as frações. O bom colesterol tem que estar acima do valor de referência. O mau colesterol tem que estar abaixo do valor de referência. Vamos continuar. Importante cuidar do coração, tá? HDL é o bom colesterol, High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidade. O LDL é o mau colesterol, Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade. Esse colesterol pode se acumular nas vísceras, levando a gordura visceral. Olha um fígado saudável, um fígado esteatótico. Esteatose é o acúmulo de gordura. Quando o fígado está esteatótico, sabe o que a pessoa sente? Nada. Nada, 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 nada. Absolutamente assintomático. A gente até percebe, porque o fígado aumenta. Quando se faz a palpação, nota-se o fígado dilatado. Quando a gente faz a ressonância, dá para fazer um exame na mão mesmo e perceber que o indivíduo está com esteatose hepática. E qual o problema se ele não sente nada? Quando ela cronifica, vira um hepatocarcinoma. Professor, fala português com nós, não entendi nada que você falou. Cronos, tempo. Se o fígado ficar gordo ou qualquer outro órgão durante muito tempo, no caso do fígado, pode virar um câncer. Hepatocarcinoma. Carcinos é câncer. Ou caranguejo. Porque a célula cancerosa tem projeções que lembram a pata de um caranguejo. Por isso o signo de câncer. Então, hepatocarcinoma, o câncer de fígado. Legal, pessoal? Vou continuar a minha conversa, então. Vamos lá. Mais uma vez, um fígado esteatótico. Professor, como que faz para diminuir a esteatose hepática se ela pode virar um câncer? É fácil. Em pouco tempo consegue. Dieta rica em fibras e atividade física minimizam a esteatose visceral. O nosso fígado produz o nosso colesterol. 80% do colesterol é endógeno, que pode ser um bom ou um mau colesterol. Quando o colesterol for o mau, o LDL, ele vai se acumular no interior das artérias, formando uma placa chamada ateroma.
Vamos ver o próximo slide. Ateroma, acúmulo de gordura no interior das artérias. Gostaria que você anotasse isso. Ateroma é uma placa lipídica que se acumula no interior da artéria. No interior da artéria passa o fluxo sanguíneo. E a artéria ela é pulsátil. Tem que ser elástica. Se ela for dura, pá, arrebenta. O que quebra mais fácil, o grafite ou a borracha? O grafite, que ele é duro, carbono puro. E a borracha é elástica. Então, está aqui a minha artéria com fibra muscular elástica. O sangue passando, tá certo? E a artéria pulsátil. Se vai acumulando gordura, vai formando uma placa, vai perdendo essa elasticidade. Esta placa chama-se ateroma. Ateroma, placa lipídica de processo inflamatório no interior das artérias, que pode levar ao endurecimento. O endurecimento da artéria é aterosclerose. Arteriosclerose é uma outra coisa. Aterosclerose é o endurecimento da artéria, podendo levar a um acidente. Um acidente que pode ser um entupimento ou uma ruptura. Um acidente vascular, que pode ser no coração, infarto agudo do miocárdio, ou acidente vascular cerebral. A hiperlipidemia leva à produção de ateroma, placa de gordura no interior das artérias, que aumentam a pressão, podendo levar ao entupimento ou à ruptura do vaso. Se for na cabeça ou no coração, acidente vascular cerebral, ou acidente, tá certo, cardíaco denominado infarto agudo do miocárdio. Isso é um ateroma, isso que, né? Tem que botar a apresentação para os alunos, professor. Fica esperto, rapaz. Bora lá. Agora foi. Isso aqui é um ateroma, tá? Olha como que diminuiu a luz. Professor, o que é a luz? A cavidade de um órgão oco. Olha como diminuiu a luz. Isso aqui vai passar aqui com grande pressão, pode formar até coágulos, é ruim. Tá? E olha a aterosclerose, tá? O endurecimento graças à presença do ateroma. O ateroma leva à aterosclerose. Muito bem. Bom, gente, a nossa teoria está dada para vocês. Eu vou ler com vocês alguns exercícios indicando a resposta. Como você sabe que eu vou ler a resposta, o meu convite é que você vá fazer o seu exercício. Dá um pause e vai fazer. Os exercícios estão na sua apostila 1, na página 372 e 373. Corrigindo com vocês. Os lipídios compreendem um grupo quimicamente variado de moléculas orgânicas, tipicamente hidrofóbicas. Diferentes lipídios podem cumprir funções específicas em animais e vegetais. Assinale a alternativa incorreta. Nossa, gente, como é horrível quando a gente marca correta e pede incorreta, especialmente na prova. E normalmente a A vem linda, justamente para pegar distraído. Os carotenoides são pigmentos acessórios, capazes de capturar energia solar. Linda, só que não é para marcar, porque ela está correta. A única errada é a D. O colesterol é uma das principais fontes de energia para o fígado. Não. Para as nossas células, em geral, é a glicose. O colesterol se acumula, levando a esteatose hepática. A incorreta é a 1, D, de dig, 2. Os esteroides são substâncias fundamentais ao metabolismo, dentre eles o colesterol. É um parâmetro que deve ser monitorado regularmente para o controle da saúde. Sobre o colesterol, é correto afirmar. Eu vou ler com você o gabarito C. Um álcool complexo, terminado em ol, tá? Essencial para a formação de membranas das nossas células, para a síntese de hormônio, como testosterona, estrógeno, cortisol, para metabolizar algumas vitaminas lipossolúveis. Vamos achar o erro das demais? Essa questão é bem difícil. É uma substância gordurosa prejudicial ao metabolismo humano? Sim. Encontrado em todas as células do corpo? Não é por aí o caminho. E que sempre aumenta com o avanço da idade? Também não. Esses são os erros da A. O organismo humano sempre adquirido através do alimento. Eu falei que 80% do seu colesterol é endógeno. 20% vem do alimento. 2 pacientes com colesterol 190. Paciente 1, LDL 150, HDL 20. O mau colesterol está alto e o bom colesterol está baixo. Esse paciente 1 está em risco. O paciente 2, tá certo? LDL 100, HDL 65.
Esse está com níveis legais. E ele vai falar que corre o mesmo risco de desenvolver, não. Ainda que eu não soubesse quem é o bom, quem é o ruim. Se eles estão desequilibrados, os riscos são diferentes. Com certeza a D está errada. 2, gabarito C. 3, marcar verdadeiro ou falso. A ingestão diária de lipídios presente nos alimentos como manteiga e margarina facilita a absorção de alguns nutrientes e vitamina lipossolúvel. Verdadeiro. Ele não está falando para você comer manteiga nem margarina, porque a gente sabe que é prejuízo. Ele está falando que, comendo manteiga e margarina, eu posso melhorar a absorção de outros nutrientes. E é isso mesmo. A manteiga é rica em ácidos graxos saturados, que podem contribuir para doenças cardiovasculares como aterosclerose. Verdadeiro, infelizmente, é um fato. A margarina, ao passar pelo processo de hidrogenização, torna-se rica em lipídios trans, que inibem a metabolização do colesterol do sangue pelo fígado, elevando indiretamente seus níveis séricos. Esse é o problema. Eu não consigo metabolizar, acumula nas minhas artérias, eleva o nível sérico, que é o nível no interior da circulação. Verdadeiras as 3 primeiras afirmativas. Ácidos graxos essenciais, representados pelo ômega 6 e ômega 3, precisam ser obtidos a partir da dieta, estando naturalmente presentes nas gorduras sólidas como a manteiga. Esse é o final. Está errado. Eu encontro em gorduras especiais, como alguns alimentos, frutos do mar, salmão e outros frutos do mar. As 3 primeiras verdadeiras, a última falsa, gabarito C. Bom, essa foi a aula 6, que vocês estavam em defasagem aí. Espero ter ajudado vocês. Deixo aqui o meu beijo e o meu desejo de boa sorte e vamos continuar junto até a sua aprovação. Um beijo do Rick.